Vocês sabem que quando aparece essa cartolinha aqui é porque é algo muito especial, muito importante está prestes a acontecer. Faltam só 7 dias. É no dia 5 de agosto. Então fiquem ligados, porque não tem outra oportunidade não. Não tem outra chance não. É agora, é esse ano, tá? Então fiquem espertos aí. Estão vendo aí as bandeirinhas? Minha esposa fez aqui uma festa julina pra gente curtir junto com a família e eu dou graças a Deus de poder curtir esses momentos com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto. Mas nós sabemos que a realidade para muitos brasileiros é realmente muito difícil, é terrível. O Flávio Augusto, ele é um bilionário brasileiro. Conseguiu ser um bilionário com muito esforço, foco, criatividade, perseverança, né? Todas essas virtudes. E ele é o dono da WhatsApp e dono também do Orlando City, que é o maior time de futebol lá nos Estados Unidos. Tá? O Kaká jogou lá, a Marta joga lá e tudo mais. E ele vai dar uma visão geral para vocês do quanto nós somos escravos aqui no Brasil. Essa é a realidade e é muito importante você saber. Portanto, preste atenção. Então vamos fazer uma continha. Se você ganha 10 mil reais por mês, é um bom salário 10 mil reais, né? 10 mil reais, pouca gente no Brasil ganha 10 mil reais por mês. Então se você ganha 10 mil reais por mês, você vai pagar de imposto 27,5% de imposto de renda. Tira o valor deduzido, você vai pagar cerca de R$ 2.500 de imposto de renda. Você vai gastar aí uns quase 4 mil reais, arredondando, entre imposto de renda, INSS, NPS, PIS, COFINS, você vai pagar aquela coisa toda ali que você vai pagar ali dos seus encargos trabalhistas. Você vai pagar ali cerca de 4 mil reais. Vai sobrar na mão 6 mil reais. Então o cara ganha 10 e sobra para ele 6. Só que ele custa para a empresa 10 mais 10. Ou seja, ele custa para a empresa 20, o salário dele é 10, mas ele só recebe 6. Bom, aí ele vai gastar os 6, né? Certo? Não, errado. Dos 6 que ele recebe, ele vai consumir. Ele vai comprar todos os produtos que ele tem. Que ele precisa comprar de higiene, de serviços, de gasolina, luz. A média dos impostos embutidos nos produtos no Brasil é de 50%. Então, tudo que você compra, arroz, feijão, eletricidade, gasolina, tudo que você compra tem imposto embutido. A média é de cerca de 50%. Estou fazendo uma conta simples para entender. Então, significa que dos seus 6 que você recebeu, que 4 já foi descontado e a empresa gastou 20, dos 6 que tu recebeu, 3 é imposto que você paga embutido nos produtos. Logo, você recebe 3. Só que você custou 20. Ou seja, 85% do que você custou é imposto. E 15% é para você, o escravo do Estado. Certo? Então, você fica com 15% e o Estado fica com 85%. Que legal, né? Que bacana. Tudo isso para que você tenha o quê? Uma escola boa? Não tem. Transporte público? Não tem. Hospital que presta? Não tem. E aí você, com os 3 que sobrou, vai ter que pagar escola privada para o teu filho, vai ter que pagar plano de saúde privado para você não apodrecer na fila do INSS. Que beleza, né? Que espetáculo isso, né? Enquanto isso, os políticos vão para o Sírio libanês, para o Albert Einstein, que você paga para isso também. Entendeu? Então esse é o modelo. É dessa maneira que acontece. Agora, como é que o Flávio Augusto saiu disso? Porque ele é um brasileiro como nós, de origens humildes, inclusive. Como é que ele conseguiu deixar de ser um escravo desse sistema que esmaga as pessoas para se tornar um mestre da própria vida, se tornar um mestre do capital? Isso que é um interessante, tá? Eu estava vendo uma entrevista com o Flávio agora, lá no Danilo Gentili, e ele contou uma história de que quando ele acordava para ir trabalhar, para a faculdade e tudo mais, acordava às 5 horas da manhã
e pegava aquele ônibus lotado, espremido, com as pessoas lá, né, em cima. Ele disse que se viu fora do ônibus e falou: nessa situação eu não quero estar, eu quero sair disso. E é muito parecido com uma coisa que eu vivi na minha vida mesmo, né, e já vou contar para vocês. Porque as pessoas, elas veem as pingas que você toma, mas nunca veem os tombos que você leva. E é importante falar dos tombos também, porque são eles que formam o caráter. Eles que testam a sua persistência, a sua vontade, a sua fé. Tá? Eu lembro que eu fazia o seguinte, eu dava aulas particulares em Higienópolis. Eu morava em Embu das Artes. Quem mora aqui em São Paulo sabe que para sair de Embu das Artes e ir até Higienópolis, vai aí uma hora e meia de ônibus, quando tem trânsito 2 horas até 2 horas e meia. E aí eu tinha lá 4 alunos só, né? Mas como era no centro de São Paulo, eles pagavam melhor do que os alunos locais. Por isso eu ia 2 vezes por semana. Então eu chegava lá por volta das 9 horas da manhã e saía às 10 horas da noite. Né? Porque esses alunos, eles eram esparsos durante o dia, não era tudo o mesmo horário, né? E ficava lá, usava o tempo livre para ler, para me instruir, etc. Né? Agora, uma das coisas que me marcou foi o seguinte: o último aluno que eu tinha, ele tinha a aula dele às 9 horas da noite, ele era um empresário, tinha aula às 9 horas da noite, eu saía de lá às 10, e aí eu tinha que sair de Higienópolis e ir até a Augusta, que era o ponto final do ônibus, que é um ônibus chamado Anhangabaú. Ele não passa direto em Higienópolis, passa na Augusta e você vai andando até lá. E daí uma meia hora de caminhada até o ponto de ônibus e eu cheguei. Né? E esse ônibus era o ônibus das 10. Para quem não sabe, Augusta aqui em São Paulo é a rua das prostitutas. Ainda não sei se ainda é, mas quando eu parava lá no ponto final, que não era coberto, tinha lá uma cunhã fazendo o programa dela ali embaixo, outra fazendo ali em cima, e eu esperando o ônibus que passava de hora em hora, porque era um ônibus especial, né? Senão você tinha que fazer, o caminho era pior ainda, você pegava o Clínicas, depois do Clínicas você pegava o metrô e aí parava lá, bom, enfim. Era este ônibus. E aí, meu amigo, eu cheguei lá às 10 horas da noite, né? Esperando o negócio. E aí a cunhã lá de baixo chegou um cara, parou com o carro, vem aqui, cunhã. Aí foi e fez o programa. Aí voltou. E o ônibus não passava. Aí deixou ela lá de novo. Aí veio outro cara, pegou, fez outro programa. Aí deixou ela lá. Rapaz, essa Kenga fez 2 programas e a porra do meu ônibus ainda não passou. Puta que pariu. Aí passou outro cara e o ônibus não passava. Chegava 11 horas, o ônibus não passava. Pegou outro cara, pegou a Kenga de novo 3 vezes, deixou lá. Aí ela foi-se embora e começou a chover pra cacete, bicho. Chover pra cacete, né? Eu tava com meu violão, molhou, não tinha cobertura nesse ponto de ônibus. Quem sabe, quem vai pra Augusta, cara, sabe como é que é o último ponto de ônibus ali no final. Molhou o meu violão todo, molhou todas as minhas partituras, molhou o livro caro e o cacete. Eu falei, meu irmão, mas que miséria. E essa bosta não passa. E não tinha Uber na época, tá? O negócio de Uber é moderno, né? Não tinha porra de Uber nenhum. Eu falei, puta que pariu, mano. Puta que pariu. Eu preciso encontrar formas de ganhar mais dinheiro sem sofrer tanto, cara. Porque puta que pariu. Felizmente, o último ônibus foi lá e passou. Que foi o ônibus da meia-noite. Cheguei em casa lá quase 1 hora da manhã, uma merda, e depois andar para casa e tudo mais. Então, quando o Flávio Augusto ele contou essa história da vida dele, que se viu apertado dentro de um ônibus, eu lembro, cara, precisamente dessa história. A Kenga fez 3 programas, eu tomei a maior chuva, fudi o meu violão, fudi tudo que tava na pasta, peguei o ônibus, cheguei em casa mais de 1 hora da manhã para dar aula no outro dia de novo. E eu falei, meu irmão, essa situação não dá. E é possível sim sair de onde você está. Nessa mesma entrevista ele fala, a grande sacada é você entender que você está em uma posição, mas você pode mudar, você pode melhorar. Né?
O Flávio é o seguinte, ele largou a faculdade dele para trabalhar como vendedor de curso de inglês no Rio de Janeiro. Aos 23 anos ele fundou a WhatsApp com 20 mil reais do cheque especial, né? Que é até uma burrice financeira, mas depois ele trabalhou, se lascou ali, se matou para fazer o negócio dar certo e deu muito certo. Vendeu a WhatsApp em 2013 por 877 milhões de reais, tá? E recomprou em dezembro de 2015 por 398 milhões. Olha que negócio, vendeu por 877, comprou por 398. Nesse meio tempo, comprou o time de futebol Orlando City nos Estados Unidos. A compra do Orlando City varia aí entre 100 milhões, 150 milhões, né? Ele mesmo disse que foi 100 milhões. Em 2018, vendeu 8,63% do Orlando City, das ações do Orlando City, por mais ou menos 42,33 milhões, o que indica que a empresa se valorizou nesses 5 anos para um valor de 490 milhões, ou 500 milhões aí, ou seja, 1,62 bilhão de reais. Tá? Em outras palavras, multiplicou por 8 vezes esse investimento aí no time, por mais ou menos isso. Desde 2011, ele escreve sobre empreendedorismo no Facebook, né, que eu acompanho sempre, acho ele realmente fantástico. E vejam, ele começou vendendo relógios. Tá? Esse barulho aí são as bandeirinhas voando. Ele começou vendendo relógios. As pessoas elas têm o pensamento, até meio místico, de que você precisa ter uma grande ideia. Não, eu preciso ser um Bill Gates, eu preciso ser um Steve Jobs, inventar um negócio completamente diferente e tal, não sei o que. Não, cara. O que você precisa é começar. Perder a vergonha de ganhar dinheiro. De com unhas e dentes colocar a tua sobrevivência em jogo e falar, não, eu preciso mudar a situação em que eu estou. E melhorar e prosperar. Eu acredito que esse é um desejo também do Senhor para a tua própria missão aqui nessa terra, tá? Então ele começou lá vendendo relógios. Não foi nenhum Bill Gates, não foi nenhum Steve Jobs do negócio, mas com foco, com persistência, com vontade. Vocês já assistiram aquele filme Fome de Poder? Como o cara fala, persistência, 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 é isso. Assistam, é bem interessante. Aliás, eu vou comprar todos os livros do Flávio Augusto e vou disponibilizar na minha livraria, tá? Que é o Geração de Valor 1, 2 e 3 e o Ponto de Inflexão que ele lançou agora. E, para os mais curiosos, eu vou raspar o cabelo sim e vou doar, tá bom? Aí, ó, é muito cabelo, rapaz. Aqui dá para fazer, né, um bom esquema aí. E eu vou explicar os motivos no primeiro link da descrição. Eu espero que esse vídeo tenha servido como uma ponta de esperança para você, porque por mais que as coisas sejam difíceis sim no nosso país, todos nós temos o poder de mudar o nosso próprio destino.